Bom dia! Tudo bem, pessoal? Última aulinha aí, né, do nosso volume 1. Chegamos ao final do volume 1. Hoje a aulinha é sobre formas alternativas de geração de energia elétrica. Um capítulo super importante, não só para o seu trabalhinho avaliativo, tá? Como para a sua vida. Esse assunto, você vai revisitar esse assunto em outros momentos da sua vida, né? Então é importante que você tenha ele em mente. É um assunto que costuma cair, né? Não só no trabalho que a gente vai fazer, obviamente, mas também em concursos e coisas que vocês pretendam testar aí, tá bom? Como eu tinha dito para vocês, hoje então a gente vai ter uma aulinha um pouco carregada, né? Depois, assim que você terminar de fazer o capítulo 8, o ideal é que você já faça os exercícios, né? Porque o conteúdo vai estar fresquinho. E o vídeo dos exercícios da correção já tá junto com esse aqui também, tá? E junto com esse também tá um vídeo de revisão. Então hoje a gente tem uma manhã carregadinha, né? Mas nada que você não dê conta. Oitavo ano arrasa, não é isso? Então, bora acordar, mesmo que você não esteja vendo essa aula no período da manhã. Eu sei que você assiste com preguiça sim. Então vem comigo, vamos conhecer os objetivos dessa aula, que é um pouquinho comprida, mas que vai ser muito eficiente aí no aprendizado de vocês, tá bom? Então vamos lá, objetivos da aula. Vocês vão identificar as fontes alternativas de energia, né? Por que são chamadas de fonte alternativa, quais são essas fontes. Vamos descrever o funcionamento das usinas geradoras de energia de cada fonte e avaliar as vantagens e desvantagens associadas ao uso dessas fontes de energia. Então, os objetivos dessa aula se confundem também com o que vocês precisam saber a respeito dessa aula para fazer o trabalhinho avaliativo, beleza? Por que a necessidade do uso dessas fontes, né? Primeira coisa, elas representam fontes renováveis em sua maioria. Então é importante a gente fazer esse paralelo entre o que é uma fonte renovável e o que é uma fonte não renovável. Ambas são fontes naturais, né? Elas vêm da natureza. Porém, algumas não se renovam com tanta rapidez, né? A ponto de você ter elas disponíveis aí durante muito tempo, e outras já se renovam com uma certa facilidade, não são recursos que vão se esgotar com o uso, né? Então essas fontes alternativas geralmente são chamadas de alternativas porque elas são alternativas ao uso de fontes não renováveis, não é porque elas são naturais não, tá, pessoal? Porque todas duas são naturais. O petróleo é uma fonte não renovável, ele tem origem natural. O carvão mineral é uma fonte não renovável e ele tem origem natural, ok? Mas é por conta de serem fontes renováveis em sua grandíssima maioria, tá? Elas geralmente têm baixo impacto em comparação às fontes naturais, em relação à emissão de gases poluentes para a atmosfera, né? Nada se compara à queima do petróleo em relação principalmente ao agravamento, à intensificação do efeito estufa, beleza? Apesar de serem caras na sua implementação, a gente vai ver que muitas dessas usinas têm um alto valor agregado. A longo prazo elas geram economia, porque você não vai ter que usar medidas de recuperação ambiental, né? Então isso gera uma economia indireta de uma certa forma, né? É como você prevenir uma doença. Às vezes você investe em prevenção, em profissionais que façam a população se exercitar, em vitaminas de graça para a população, né? E isso você está evitando que a população lá na frente precise do sistema de saúde. Então é um investimento que dá um retorno futuro, beleza? Áreas de difícil acesso podem desfrutar destas fontes geradoras, né? Então tem muitos locais que a rede de conexão de energia elétrica não consegue chegar, né? E aí essas fontes sendo instaladas nesses locais trariam energia elétrica para essas pessoas, né? E a diversificação de fontes que permite aos países desenvolverem autonomia energética, porque quem depende do petróleo,
né, para fazer toda a nossa sociedade, ela é baseada no petróleo e nos seus derivados, né, gasolina, diesel, os subprodutos do petróleo, a nafta, que é a matéria-prima da produção do plástico, que é amplamente utilizado na nossa sociedade. Então, do ponto de vista energético, a gente é muito dependente do petróleo. E qual é o problema disso aí, né? Quem não tem, importa. Então, se você consegue gerar sua energia elétrica a partir de outras fontes, você deixa de ser dependente da importação desse recurso que é caro, né, de outras nações. E quais são essas fontes de energia, né? A energia eólica, a energia solar, energia maremotriz, energia geotérmica e energia de biomassa. Vamos ver primeiro, então, na ordemzinha, energia eólica, beleza? O que é energia eólica, pessoal? É energia que é produzida pelos ventos de uma região, que movimentam as pás do que a gente chama aerogeradores. Então, essas pás que estão aí, esse é um parque eólico, né, do Ceará, isso é no Brasil, tá? E ele tem essas pás aí que, quando se movimentam, geram energia. Quem faz essa movimentação das pás são os ventos, né? E os ventos, eles têm origem na diferença de pressão causada pelo aquecimento da superfície terrestre. Então, quando a superfície terrestre ela é aquecida, ocorre um fenômeno chamado de convecção. O ar quente sobe e o ar frio desce, beleza? Essa é a tendência. O ar quente, por ser menos denso, sobe, e o ar frio, por ser mais denso, desce, né? E aí, esse movimento circular faz com que os ventos se originem, fora o relevo que também influencia, né? E os ventos são utilizados há muito tempo pela humanidade como forma de produção de energia ou para facilitar o deslocamento, por exemplo, né? Antes da criação dos motores dos barcos, por exemplo, eles se deslocavam à vela, né? Existia o barco à vela. Ainda hoje, muitos barcos se deslocam dessa maneira, né? Isso acaba sendo útil principalmente para o lazer e para alguns transportes, alguns esportes olímpicos também utilizam do barco à vela, né? O vento também serviu para mover os moinhos de vento que ajudavam a ter força na moagem de cereais, né? Essa tecnologia inicial foi que inspirou, né, a criação das usinas eólicas, né, de produção pelo aerogerador. Então, vamos lá. Como que ela funciona? Como eu disse para vocês aqui, ó, deixa eu pegar a canetinha aqui. Como eu disse para vocês aqui, ó, o ar quente ele sobe, né, ele é menos denso, então ocorre a formação do vento aqui. Então, primeiro a força do vento vai impulsionar essas pás que lá dentro está conectada a um eixo, né? Esse eixo, ele move o quê? Um outro eixo, uma outra engrenagem multiplicadora da velocidade. Então, aquela velocidade ela é multiplicada e movimenta um rotor a 1.500 giros por minuto. E esses 1.500 giros por minuto permitem que esse gerador aqui, ó, produza eletricidade. Essa eletricidade, então, ela vai ser conduzida por cabos no interior dessas torres, né, que são bem altas. E esses cabos é que vão conduzir a eletricidade para a sua casa, né? Elas são levadas por centrais para depois serem redistribuídas, né? Por centrais de distribuição, para depois serem redistribuídas pelas redes elétricas até os nossos domicílios. Só que assim como existem vantagens na implantação de fontes alternativas de energia, também existem desvantagens em todas elas, tá? Então a gente precisa pontuar isso muito direitinho. Vantagem, então é uma fonte renovável, isso por si só já é uma vantagem em todas as usinas e fontes alternativas de energia, e não libera gases poluentes para a atmosfera, né? Não tem gás ali sendo liberado. Agora, o vento ele é descontínuo e variável, né? Você tem que, para quando você vai instalar um parque eólico, por exemplo, você tem que pensar onde você vai colocar ele. Então, a predominância de parques eólicos geralmente tem que ser em regiões com altas altitudes,
né? E que tenham geralmente litoral, onde você tem uma incidência de vento maior, né? E como você precisa de muitas desses aerogeradores, geralmente gera uma poluição. Geralmente gera foi ótimo, gente, mas é isso aí, né? Geralmente acontece a poluição visual e a poluição sonora também, né? Por quê? Porque eles fazem um barulho ensurdecedor. Se vocês tiverem curiosidade, coloquem no YouTube funcionamento de usina eólica. Vocês vão ver que o barulho é bem horrívelzinho. E justamente por ter um barulho grande, essas usinas elas são colocadas longe da população, né? Geralmente em lugares de montanha, lugares ermos, lugares afastados. E qual é o problema? Nesses locais afastados, ermos, longe da população, e geralmente regiões mais altas, geralmente são rotas de migração de aves e de morcegos. E aí eles podem chocar aí nesses aerogeradores, assim como acontece em alguns aviões, né? Já viram? Aquela turbina do avião acaba puxando o passarinho? Acaba acontecendo a mesma coisa aqui com os morcegos e as aves, ok? Próxima usina, energia solar. A energia do sol, ou energia heliotérmica, ela é aproveitada a partir da instalação de placas solares em locais que recebem uma iluminação muito intensa. Pessoal, o sol ele é super importante, né? Ele é a fonte de energia que garante todos os processos biológicos do planeta. Então, ele aquece e ilumina a superfície terrestre. Ele é uma fonte de energia para plantas, para algas, para cianobactérias que realizam a fotossíntese. E essa fotossíntese é responsável por produzir a glicose, né? Que vai não só alimentar o corpo desse ser vivo, mas servir de alimento para os animais que são herbívoros. Esses animais herbívoros que se desenvolvem servem de alimento para os animais carnívoros. Então, indiretamente, a gente pode dizer que nas cadeias alimentares, o sol, a gente acaba se alimentando da energia do sol indiretamente, né? Fora que, como a gente viu, o sol, pelo aquecimento da superfície terrestre, é que gera uma diferença de temperatura que vai produzir os ventos, né? Fora que também ajuda a manter o ciclo da água, né? Porque ele vai aquecer, vai provocar a transpiração, essa água ela vai se elevar até esse vapor d'água, né? Vai se elevar até a superfície lá na atmosfera, até os pontos mais altos da atmosfera onde vai se condensar e a chuva vai acontecer. Então, o sol é o cara, né? O sol é o cara e a tecnologia permite hoje em dia que através dessas placas de energia solar, essas placas fotovoltaicas, a gente consiga captar a energia solar e gerar energia térmica. Essa energia térmica vai aquecer a água nas casas, né? E vai ser convertida em vapor, e esse vapor pode movimentar turbinas que vão converter essa energia da forma de vapor, né? Essa energia térmica, em energia elétrica. E o legal é que a energia que é gerada durante o dia pode ser armazenada em baterias, o que torna possível a utilização dessa energia durante a noite, beleza? Assim como a atmosfera faz com a gente, né? A energia do sol, na parte da manhã, ela fica aprisionada aqui o calor, e aí a gente consegue desfrutar disso mesmo no período da noite, por conta da atmosfera, beleza? E aí aqui tem um esquema de funcionamento. As placas solares, elas vão captar a energia, né, que vai ser armazenada lá, vai ser convertida, a corrente muda também no interior dessas fontes de geração de energia, e isso vai ser transmitido até as nossas casas, né, que nós somos o consumidor final dessa energia. Tem aqui um esquema mais resumido, mais detalhado de como que acontece isso, né? Então ali a questão da geração de vapor que vai movimentar a turbina, que vai movimentar o gerador e, consequentemente, levar luz para a nossa casa, né? Essa é a forma que essa energia ela é produzida. Vantagens e desvantagens tem aos montes, né? Vamos às vantagens primeiro.
O Sol é uma fonte de energia inesgotável, não vamos entrar no mérito de que o Sol um dia vai acabar, isso é milhões e milhares e milhões de anos, eu não vou entrar nesse mérito. Então, no nosso momento atual, o Sol é uma fonte de energia inesgotável que não produz poluentes. A gente não precisa de uma área muito extensa para a implantação desses painéis fotovoltaicos. A manutenção e a vida útil é maior do que 30 anos desses painéis. Então, é uma alternativa boa, né? E ele pode fornecer energia a locais isolados da distribuição das redes convencionais, como a gente tinha trabalhado. Desvantagem é que você tem que instalar essas usinas em locais onde você tem uma alta incidência de luz solar, né? Dependendo de onde você vai colocar, se você vai colocar numa área natural verde, por exemplo, você tem uma desmatação não foi ótimo, perdão, pessoal. Você tem uma degradação de áreas verdes quando você faz isso em ambientes naturais. E você tem uma baixa eficiência do processo fotovoltaico comparada ao investimento para sua implantação. O que é isso? Você gasta bastante para investir, porque é caro, né, para você desenvolver essa usina, e você tem uma baixa eficiência de produção em comparação ao que você gasta e em comparação ao que é produzido por uma fonte de energia não renovável. Então, por mais que ela vai te causar economia a longo prazo, né, as pessoas sempre se preocupam com aquilo que está a curto e médio prazo. E a curto e médio prazo, realmente, essa energia ela não se paga. Ela se paga a longo prazo, beleza? Energia geotérmica é energia que vem do interior da Terra, né, do calor que é gerado no interior da Terra. E essa forma de energia, ela é chamada de energia geotérmica. Então, vamos recapitular aqui. A Terra ela é constituída por uma camada superficial sólida que a gente chama de crosta terrestre. Essa crosta está diretamente exposta à atmosfera, né, ou coberta por água. Então, a gente tem a parte da Terra e a gente tem a parte que é coberta por água. A crosta ela envolve uma massa interna formada pelo manto, olha lá no exemplo, formada aqui, ó, pelo manto e pelo núcleo. Esse núcleo da Terra é a parte central aqui do planeta, né? E ele é formado, acredita-se, né, por metais como o ferro e o níquel. O calor do interior da Terra, ele é gerado porque aqui dentro desse núcleo aqui dentro desse manto, existe o magma, né? E esse magma, ele é que aquece, por exemplo, a água do subsolo e acaba fazendo com que determinados pontos de fraqueza na crosta se rompam e emitam o que a gente chama de geysers, né? Então, isso aqui é um geyser, né? A água que foi aquecida no subsolo desse manto aqui, ela acaba saindo sobre alta pressão. Esse vapor, ele é expelido sobre alta pressão, esse vapor d'água, né? E aí esse vapor d'água ele pode ser aproveitado em centrais termoelétricas, bem como a pressão que sai daqui para movimentar turbinas que vão movimentar geradores e gerar energia elétrica. Qual que é aqui o esquema de funcionamento? Aquele que eu falei para vocês, ó, o vapor da água, ele sai, né? Esse vapor ele aquece a água aqui, né? Esse calor ele aquece a água aqui, que vai movimentar a turbina. Esse alternador é aquele que muda o tipo de corrente que é produzida para produzir uma corrente que a gente chama de alternada, mas isso aqui é assunto da física, não é assunto da ciência, tá? Essa energia ela vai ser transformada aqui, lembra que o transformador converte em 120, 220? Então, o transformador ele vai converter e vai levar para as redes de distribuição que vão levar até a nossa casa. Então, toda essa água ela vai ser refrigerada e devolvida, né, para as torres de refrigeração, para posteriormente serem jogadas em outro lugar, ok? Então, é importante que você tenha essa resfriação da água, essa refrigeração da água depois do processo, para você não causar uma poluição térmica, né? Você jogar essa água de qualquer jeito num ecossistema, por exemplo, ele pode morrer,
Então, é importante você fazer o tratamento da água antes de devolver essa água. Qual que é a vantagem? É uma fonte alternativa, né, à queima de combustíveis nas termoelétricas. Como ele também vai atuar com vapor, né, você tem uma alternativa aí a queimar um carvão mineral, por exemplo, numa termoelétrica. E qual é a desvantagem? Nem todo lugar possui geysers, né, gente? Não tem em tudo que é lugar. Que limita a geração de energia nos locais onde essas formações ocorrem. Então, você só pode usar nos locais onde isso acontece. Não acontecendo, não há como usar, beleza? Energia maré motriz é a utilização da energia das ondas como forma de produção de eletricidade. As pessoas também falam em usina de ondas aqui, né? E o que acontece aí? Essa usina de ondas, a energia que vem das ondas, ela é que vai impulsionar os geradores, que são impulsionados, esses braços mecânicos que tem aqui, essas boias, elas são impulsionadas pelo desnível entre a maré alta e a maré baixa, e também a partir da ação das ondas do mar. Esses desníveis, eles acionam esses braços mecânicos e esses braços funcionam como se fossem bombas hidráulicas, né? E essas bombas, elas injetam água numa câmara que deixa a água com uma pressão muito grande que ela teria se ela despencasse de uma queda de 500 metros, né? Então, ela acumula uma força muito grande e essa força é que movimenta a turbina e gera uma energia elétrica, né? De forma similar ao que acontece nas hidrelétricas, porque você tem aquele desnível de água lá, energia potencial gravitacional, lembram disso? Que a água fica armazenada numa altura diferente quando ela cai, então esse desnível transforma a energia potencial gravitacional em energia cinética, né? Que é a energia do movimento, vai movimentar as turbinas movimentam o gerador, e isso vai gerar energia elétrica, ok? Aqui é um exemplo de uma que tem no Ceará, desses braços aí hidráulicos, né? Que tem no Ceará, beleza? Por último, energia de biomassa, né? Que consiste na queima de restos orgânicos de origem animal, como as fezes, florestal, como a madeira, agrícola, como a cana-de-açúcar ou a soja, ou de rejeitos urbanos industriais, sólidos e líquidos. Você pode usar, por exemplo, restos de locais de tratamento de esgoto, por exemplo, né? E a partir dessa queima dos restos orgânicos, você produz energia, que é chamada de energia de biomassa, né? E a partir dos equipamentos que a gente chama de biodigestores, eles vão transformar esses detritos orgânicos em gás, que a gente chama também de biogás, em adubo, que a gente chama também de biofertilizante, ok? Porque eles têm uma origem natural, renovável. Então, você pode usar esse bio aí, né? Dentro da ação desses biodigestores, o que vai acontecer? A matéria orgânica vai ser decomposta pela ação de bactérias que a gente chama de bactérias anaeróbicas. O que seria uma bactéria anaeróbica? Ela atua na ausência de oxigênio, tá? Então, dentro desses biodigestores, as bactérias anaeróbicas, elas convertem essa matéria orgânica em gás metano, e esse gás metano, ele pode ser utilizado como combustível. Ih, escrevi metano. Peraí, gente. Esse gás metano, ele pode ser utilizado como combustível em fogões, por exemplo, ou gerando energia elétrica. Podemos obter energia aqui, também podemos obter biocombustíveis, como o biodiesel e o etanol. Então, essa energia de biomassa, ela tem sido muito falada, né, atualmente como uma alternativa ao uso de combustíveis fósseis, por exemplo. Tá?
E aqui tem um esqueminha de funcionamento bem semelhante às termoelétricas, tá? Só que a fonte de energia que é utilizada para queima aqui, por exemplo, é o bagaço da cana. Então, você tem uma fonte de biomassa, ok? Por isso é chamada de fonte de biomassa. De resto, é bem parecido com o que acontece numa termoelétrica ou de uma usina geomotriz, ok? Ela é geotérmica, perdão. Ela é bem semelhante aos processos. É o vapor que vai fazer com que todo o resto funcione. Tudo bem? A questão é a fonte que você usa aqui inicialmente para produzir, para fornecer energia para o sistema começar a funcionar. Como todos, né? Vantagens e desvantagens. A questão aqui, como eu falei para vocês, o fato de ser renovável, ela é extremamente explorada como uma vantagem em todas as fontes alternativas, né? Então, ela tem uma origem renovável e é pouco agressiva ao meio ambiente quando comparada aos outros combustíveis, né? Mas desvantagens: desmatamento, quando você fala em biomassa vegetal, menor poder calorífico, então a gente tem que queimar muito para você ter um calor que seja satisfatório para produzir, para movimentar todo o sistema de produção de energia. Menor eficiência em comparação a quem? Em comparação a fontes não renováveis, tá? A comparação aqui em fontes não renováveis, ok? E a dificuldade de transporte e armazenamento quando eu falo de uma biomassa sólida, né? Então, para você coletar os rejeitos, fazer o transporte e tudo mais, isso gera uma certa dificuldade de transporte, aumenta o gasto. É por isso que essa fonte de energia ela ainda não é tão bem explorada aí, ok? Como que está o uso de fontes alternativas hoje no Brasil? Hoje, o Brasil tem cerca de 7 mil aerogeradores, abastecendo 80 milhões de brasileiros. Então, a gente tem algo expressivo no sentido da produção de energia por uma fonte eólica, né? A indústria de ondas no litoral do Ceará foi construída em módulos, o que garante sua expansão no futuro. Então, aquilo que a gente viu no caso da geração de energia pela usina Maré Motriz é um dos módulos, né? Ele pode ser ampliado. A questão da biomassa corresponde a 17% do uso total da energia da matriz energética renovável do Brasil. Se eu não me engano, é a terceira fonte de energia mais utilizada pelo Brasil, é a de biomassa, né? Em apenas 2 anos, a energia solar saiu de 7 para 49 mil unidades em todo o território. Isso mostra o comprometimento do Brasil, né, segundo o IPEA, em cumprir as metas da ONU, que é investir mais fontes de energia renováveis no país até 2030. Hoje, as fontes de energia renovável já representam 43% da nossa matriz energética. Então, a gente está no caminho, né, pessoal? No caminho, inclusive, de salvar o nosso planeta, que precisa tanto, né? Que tem gritado tanto ultimamente por alguma coisa, alguma atitude da nossa parte. Então, vocês vão fazer os exercícios do capítulo. Claro que o gabarito já está aqui embaixo, né, no próximo vídeo, mas façam o exercício antes de corrigir, é uma forma de vocês treinarem, beleza? Espero que vocês tenham um excelente dia, um excelente estudo, e vamos que vamos, gente. Tamo junto. Saudade de vocês, viu? Beijo, beijo e... fui!